um desfile que mostra, que exibe a figura de um boneco de demônio na França. Isso foi um desfile de rua, um desfile satânico, que aconteceu do dia 25 a 27 de outubro, que reuniu 1,2 milhões de pessoas nas ruas. Gente, isso é surreal. O desfile que foi feito pela prefeitura apresenta um boneco mecânico de 14 metros, representando Lilith, uma figura demoníaca no judaísmo, que dizem que foi a primeira esposa de Adão, que isso é uma mentira, isso é uma história, um conto para enganar as pessoas. Esses desfiles que acontecem não são normais. Existe um objetivo espiritual de portais que são abertos. E olha só a descrição do boneco, que criatura no meio mulher e meio escorpião, soltava fogo pela boca e fumaça pelo nariz. Além disso, emitia sons de rugidos e vozes de espíritos malignos. Essa ópera de rua contou com bonecos de Minotauro, sua meia-irmã aranha, Ariadne, que foi expulsa do jardim das Hesperides, e uma apresentação demoníaca na rua. E as pessoas ainda vão prestigiar essa apresentação, vão filmar, tirar foto. Isso aconteceu, eu repito, agora em outubro, final de outubro. Que Deus nos ajude. As pessoas amam as trevas e a cegueira espiritual está tomando conta de muita gente. Bueno, yo no sé si yo te puedo ayudar. Lo único que yo te voy a decir es mi opinión de lo que yo creo que está pasando con todo esto. Me han tallado un montón en el disfraz de Kim Kardashian, de serpiente, de reptil, como la culebra del Edén. Este videito de Salma Hayek bien bonito, comiendo como un canto de carne, bien morboso y bien horrible. Videos de Cristina Aguilera como si ella fuera una vampira diciendo que la sangre es vida. En este video de otro más que se une a la tendencia de vamos a burlarnos de Cristo y su sacrificio en la cruz. Vamos a hacer videos que se vean bien horribles de cómo vamos a parir alguna cosa extraña, no sé. Vamos a hacer festivales en Francia que se llamen La Puerta de las Tinieblas. Ya también hemos hablado de que los conciertos ahora son rituales. Digo, arte. Que los videos ahora son sumamente satánicos y sumamente como que de mal gusto y oscuro. O sea, todo lo que está pasando es como que así. Uno, yo creo que es una manera de decirte lo que está pasando sin decirte lo que está pasando. Y dos, todo es espiritual. Y yo creo, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, yo creo que todo esto, todo, te permite ver en lo físico lo que está pasando en un ámbito espiritual. Hay cosas que uno, aunque sean obvias para uno, no son obvias para los demás porque esos ojos espirituales no están abiertos. Son muy espirituales y yo creo en esto y creo en lo otro. Pero cuando tú les hablas de que hay un mundo espiritual, no te lo creen y se burlan de ti. Así que yo lo que creo es que cada uno de los que estamos aquí, lo que debemos de pedirle a Dios es que nos abra esos ojos espirituales y que podamos ver lo que está pasando más allá de lo que nuestros ojos ven. Miren, en el libro de Números hay una historia que no te la voy a leer completa porque quiero que te enfoques en esto. Y dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. O sea, Balaam ya estaba viendo, pero Dios le permitió ver ese ámbito espiritual. Segunda de Reyes 6 también hay otra historia. Hay una guerra y bla, bla, bla. Puedes ir a leerla. Pero dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. No era que estaba ciego, ¿sabes? Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí, el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Él pudo ver lo que estaba pasando más allá de lo físico, lo que estaba pasando en lo espiritual. Para mí, esto te deja ver lo que está pasando en ese mundo espiritual. Que pocos tenemos los ojos abiertos. Están diciendo las cosas que a lo mejor están pasando ahora que no son de Dios. Están diciendo a quienes ellos pertenecen, quienes ellos adoran, quienes ellos exaltan, quienes ellos quieren ver abajo, quienes quieren sacrificar. Todos esos videos artísticos y conciertos que parecen rituales. Hasta las Olimpiadas llenas de simbología artística. Que creo que es algo espiritual. Que creo que tenemos que pedirle discernimiento
a Dios para poder verlo. Pero te advierto, es bien frustrante, porque una vez que tú empieces a verlo, te vas a dar cuenta que la mayoría no lo ve. Y te vas a sentir solo, sola. Te van a decir loca o loco. Pero tú sabes qué, y con esto voy a terminar. En la Biblia hay una historia de un muchacho que se llamaba Saulo y él quería desvivir cristianos y los desvivía y los perseguía y les dio candela. Y cuando iba camino a desvivir y a perseguir cristianos, tuvo un encuentro con Jesús y lo cegó. Y Jesús le dijo, mira, ¿por qué me persigues, papá? Nada, la cuestión es que se cegó y estuvo 3 días ciego. Pero después de los 3 días, Jesús envió a alguien más y oraron por él y algo como si fuera escamas cayó de su vista y pudo ver. Ese Saulo se convirtió en Pablo. Pablo era ciego porque él estaba persiguiendo. Él ya era ciego, pero de una manera espiritual. Y Dios lo cegó de una manera física. De la misma manera, físicamente, Dios permitió que las escamas que estaban durante 3 días se le cayeran de los ojos. Porque espiritualmente, él tuvo una revelación. Sus ojos fueron abiertos. O sea, ahí tú tienes un ejemplo de cómo lo físico se conecta con lo espiritual. Está en Hechos 9, by the way. Y mire, nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con esa es nuestra guerra. Y esto, todo esto, para mí, ¿te deja ver eso? Nuestra guerra no es con ellos, ni con nadie que tenga carne y sangre, es con esto. Así que mire, que no te sorprenda nada, estos festivales van a seguir pasando, que no te sorprenda nada de esta gente haciendo cosas horribles, van a seguir haciéndolo. Usted tiene que hacer algo, usted tiene que pedirle a Dios discernimiento, usted tiene que pedirle a Dios, dirígeme, esto sí, esto no. Ay, no sé, sí está bien, ya, me callo. Bye. O que significa Lilith? Lilith não é um nome mencionado na palavra. Muitos teólogos teorizam que Lilith foi a primeira esposa de Adão, não Eva, que Eva poderia ser a segunda esposa, e que Lilith enganou Eva para que Deus tirasse eles do jardim do Éden, quanto Eva, quanto Adão, por vingança de Lilith, que é um nome inglês. Mas, Jordana, por que você está falando isso? Porque muitos teólogos entre 1950 a 1899 teorizou isso na palavra de Deus, que é a primeira mulher de Adão, não Eva. Mas em nenhum momento Deus deixa claro na palavra, no início da humanidade, que é Gênesis, o nome Lilith. Deus não deixa claro se Adão teve outra mulher antes de Eva ou não. Porque seria meio estranho, né? Porque Eva é a primeira mulher descrita da Bíblia, mas todo mundo suspeita que Eva significa segunda mulher. Isso é a teoria dos teólogos. Sabe o que significa Lilith? Lilith não é um nome mencionado na palavra. Muitos teólogos teorizam que Lilith foi a primeira esposa de Adão, não Eva, que Eva poderia ser a segunda esposa, e que Lilith enganou Eva para que Deus tirasse eles do jardim do Éden, quanto Eva, quanto Adão, por vingança de Lilith, que é um nome inglês. Mas, Jordana, por que você está falando isso?
Porque muitos teólogos entre 1950 a 1899 teorizou isso na palavra de Deus, que é a primeira mulher de Adão, não Eva. Mas em nenhum momento Deus deixa claro na palavra, no início da humanidade, que é Gênesis, o nome Lilith. Deus não deixa claro se Adão teve outra mulher antes de Eva ou não. Porque seria meio estranho, né? Porque Eva é a primeira mulher descrita da Bíblia, mas todo mundo suspeita que Eva significa segunda mulher. Isso é a teoria dos teólogos. Os teólogos já teorizou que Lilith foi traída pelo Adão com Eva com a junção e que Lilith poderia ser uma feiticeira. Gente, pelo amor de Deus, abre o olho, porque isso é a maior enganação e uma fachada espiritualmente falando para vocês. Lilith foi colocado como um tampa-buraco ou tampa-fumaça, o nome Lilith. Porque este nome não é mencionado nem no início de Gênesis, nem em nenhum lugar, nem mencionado no Apocalipse, o livro de Apocalipse, versículos 6 a 7, que fala sobre. Ou tem um livro chamado de um teólogo, significa o quem é Lilith, o que é Lilith, que a Bíblia não menciona. Que ele escreveu como se fosse comprimento não traduzido no livro de Apocalipse, sobre teorias de vários teólogos também que ele colocou para deixar claro. E na verdade é um tampa-fumaça e encobertação no oculto para que vocês não saibam se a palavra de Deus fala que Eva é a primeira mulher de Adão ou se Adão traiu a primeira mulher ou não. Que na verdade Lilith é considerada. Teólogos já teorizou que Lilith foi traída pelo Adão com Eva com a junção e que Lilith poderia ser uma feiticeira. Gente, pelo amor de Deus, abre o olho, porque isso é a maior enganação e uma fachada espiritualmente falando para vocês. Lilith foi colocado como um tampa-buraco ou tampa-fumaça, o nome Lilith. Porque este nome não é mencionado nem no início de Gênesis, nem em nenhum lugar, nem mencionado no Apocalipse, o livro de Apocalipse, versículos 6 a 7, que fala sobre. Ou tem um livro chamado de um teólogo, significa o quem é Lilith, o que é Lilith, que a Bíblia não menciona. Que ele escreveu como se fosse comprimento não traduzido no livro de Apocalipse, sobre teorias de vários teólogos também que ele colocou para deixar claro. E na verdade é um tampa-fumaça e encobertação no oculto para que vocês não saibam se a palavra de Deus fala que Eva é a primeira mulher de Adão
ou se Adão traiu a primeira mulher ou não. Que na verdade Lilith é considerada